Então vamos lá. Esses são os tópicos, voltando e aqui. Tem uns videozinhos, gente, os vídeos eu não vou passar, essas aulas estão lá ainda online, então assim, ela tem algumas coisas que são bem elementares, os vídeos são muito bons, são dessa universidade na França, de Lille, mas estão em português, são todos em 3D, é legal para dar uma olhada, a gente tem muito aquela ideia bidimensional das peças dissecadas já, num plano só, e aí às vezes quando você entra numa cesárea, num procedimento, fica meio estranho. Então dá uma olhadinha no vídeo, às vezes é interessante, não são longos assim, mas são elementares, eles são básicos. Quer dizer, quem não tiver dificuldade no entendimento dessa parte não tem problema. Mas eu não vou passar os vídeos, eu vou deixar para vocês, quem quiser ver depois aí. Anatomia, gente, esse aqui é a genitália externa e interna, é o clássico de órgãos, isso aqui vocês já dominam, tá? Então, por favor, eu sei que vocês não vão fazer isso, tá? Mas já citei esse ano que a gente teve um caso da menina que colocou útero superior, útero inferior, pelo amor de Deus, não existe. Essa semana na prova, eu corrigindo, ajudando a corrigir a prova de técnica cirúrgica, estava lá, qual que é a principal artéria em que se faz a ligadura na cirurgia de apendicectomia? Uma aluna colocou artéria aorta abdominal. Falei, cara, deve realmente resolver o problema da apendicite, né? Porque você ligou a aorta, a pessoa vai morrer. A princípio, vai sarar, porque o apêndice. Então, assim, ainda colocou, assim, deixa em branco, né, gente? Vai colocar. Outra colocou artéria esplênica no apêndice. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, essas coisinhas mais. Isso é muito elementar. Então, e assim, a minha ideia de discutir também é porque eu não tenho a referência de vocês, mas quando eu comecei a discutir a parte de irrigação da pelve, por exemplo, começamos ali na horta. A horta bifurca no quê? Ninguém respondia. No que abre a horta? Quais são as duas artérias? Então, o mínimo básico eles não têm. Vocês ainda, eu acho que tem na introdução, no primeiro ano. Quem não veio transferido, acho que no primeiro ano deve ter algo de ossos e músculos e alguma coisa de vascular, se eu não me engano. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí. Mas essa parte é clássica, né? Lembrar que isso é importante até por conta da HM. Nós vamos precisar marcar uma de habilidade de semiologia também. Tá, então esquece, eu lembrei uma coisa importante agora. Olha o trovão. Isso aqui são imagens clássicas de vídeo. O regional, a vantagem dele na GO, uma das grandes vantagens é que o regional tem vídeo laparoscopia na GO, é a única residência de GO que tem. E hoje em dia, vídeo é para tudo. Vocês vão ver, até a oncologia hoje em dia se faz por vídeo. A gastro faz tudo por vídeo. Então, assim, você vai fazer aberta quando você não tem condições, às vezes técnicas, ou o serviço não tem. Mas, a princípio, a recuperação da vídeo é muito boa. Você opera num dia, no outro você já está andando, o risco é menor. E outra, você bota uma... Quem não teve a oportunidade de ver ainda, mas eu acho que vocês até nos eletivos, quando acompanhava a Rita, a Vanessa, aí tinha muita vídeo aí. Você bota uma câmerazinha dentro da barriga, enche a barriga de ar para poder formar uma cavidade visível, né? Porque senão ela colaba, e bota uma câmerazinha e projeta na TV. Você vê pela TV o útero que é desse tamanho, aquela cirurgia que você não consegue ver nada, que você tenta enfiar a cabeça ali e olhar, você amplia e vê em tamanho a cores ainda com uma resolução alta na TV, né? Então, esse que é o clássico, né, do que a gente vai ter útero, canetinha aqui. A gente consegue visualizar bem o útero, consegue ver bem os anexos, a trompa de um lado, trompa do outro. Tá? O ovário no tamanho normal tá aqui, aquele branquinho, ele fica escondido aqui embaixo da trompa. Tá? E aqui a gente tem um ovário bastante aumentado. Tá? Esse ovário, o ovário do lado esquerdo tem um teratoma. Tem um videozinho mostrando um teratoma maduro, teratoma benigno, é um tumor cheio de cabelo, de pelo, de dente, tá? Bem feio por dentro, mas na vídeo você consegue não só enxergar ele bem, como você consegue abrir o cisto, abrir o ovário, tirar todo o conteúdo daqui sem romper e ainda preservar o ovário para esse ovário continuar funcionando. Na mão, dificilmente você consegue fazer isso, né?
Tá? Então, o clássico da cirurgia por vídeo é isso, você tem um laparoscópio, faz um buraquinho próximo ao umbigo, onde você vai botar essa câmera com uma lente maior, tá? É colocado um aparelhinho, tipo um espéculo com uma alavanca, que é para você poder movimentar o útero durante a cirurgia, e ainda você coloca mais 2 pinças, que é para você poder cortar ou fazer os procedimentos necessários aí, tá? Mas é muito interessante, é uma cirurgia hoje em dia. Essas imagens são todas de vídeo, nenhuma delas é de cirurgia aberta. Para cirurgia, quem pensa em fazer cirurgia hoje em dia tem que pensar em vídeo, senão vai ficar muito para trás aí. Ultrassom, vocês já tiveram alguma coisa de discussão sobre ultrassonografia? Sobre básico de ultrassom? Tá, então, sim, só para vocês não ficarem muito perdidos quando ouvirem falar em imagem, tá? Eu até tenho mais alguma aqui. O ultrassom é o seguinte, gente, é um aparelho, vocês já devem ter visto, já devem ter passado, às vezes, até por exame. Ele tem um transdutor, onde a gente segura, e ele tem um cristal aqui na ponta. Esse cristal, ele vai emitir feixes de som. Por isso ele chama ultrassonografia. Diferente da vídeo, em que você põe uma câmera e forma uma imagem direta, o ultrassom ele vai formar uma imagem, vai ser projetada numa tela, baseada no que tiver de eco desse som que é jogado. Então você joga um feixe de som, esse som pode bater e voltar, ou ele pode passar direto. Som que bate e volta a gente chama de eco. Lembra eco da caverna, o famoso eco. Por isso que também a ultrassonografia é chamada de exame ecográfico, que é um exame de eco. Então, como é que funciona? Você joga o feixe de som. Aonde ele não tem eco, aonde não tem estrutura para rebater, ele passa direto. Onde ele passa direto vai ficar preto. Tá? Então, a gente chama de anecoico ou anecogênico. O que é isso? Não forma eco, anecogênico. Então, toda vez que vocês verem numa discussão, vocês quando forem passar imagem também, vocês vão ver no laudo. Então, a gente tem uma estrutura aqui anecogênica. Tem alguns debris aqui, mas é uma estrutura anecogênica. Então, o que é um anecogênico? O mais provável é que seja líquido. Tá? Quanto menos denso esse líquido, mais anecogênico vai ficar. E quanto mais ecogênico for, tá? Não tem nenhuma muito ecogênica aqui tem um pouquinho, tudo, mas quando a gente tem, por exemplo, osso, o osso, o som não bate, não passa, ele reflete todo. Então, aonde tem osso vai ficar branco. Então, branco significa hiperecogênico, porque forma muito eco. Tá? Então, não formou eco anecogênico, formou muito eco hiperecogênico. E o meio, os 50 tons de cinza que tem no meio aqui entre o preto e o branco, vai depender do quanto a gente tiver dentro da nossa escala. Então, você tem áreas mais heterogêneas, um pouco mais hiperecogênicas. Você tem uma área hipoecogênica aqui, que deve ser um vaso, provavelmente. Tá? Então, o ultrassom não é uma imagem direta. Ela tem todo um processo físico em que é pela emissão de ecos, em que ele reflete ou não. Então, isso para quê? Para quando vocês estiverem numa próxima discussão, pelo menos vocês vão saber, olha só, esse aqui o ovário, presença de imagem anecogênica no ovário, contornos regulares, de 4 por 3 centímetros, tá? Provavelmente é um cisto folicular. Tá? Aqui, onde está o útero, é uma imagem já um pouco mais hiperecogênica. É mais ecogênica do que o cisto aqui. Tá? A gente tem as áreas aqui do endométrio um pouco mais ecogênicas. Tá? Então, na hora que tiver um osso, vai aparecer, quando tem feto, deve ter alguma coisa para frente, ou alguma outra aula, vocês vão ver a diferença. Tá? Mas ultrassom é isso. Então, basicamente, tá? Não é igual a tomo, não é igual a ressonância, mas para vocês saberem, então, quando vocês lerem no laudo em que fala anecogênico é isso, não forma ecos, provavelmente líquido. Essa imagem que eu estou marcando aqui é a bexiga. Tá? Aqui, a gente tem o útero aqui, certinho. Ó.
Isso daqui é uma imagem de um transdutor transvaginal, tá? Então a gente consegue ver o útero no corte transversal. Aqui a gente tem o endométrio e um meio certinho do que seria a cavidade uterina aqui. Tá? É uma ultrassom transvaginal para ver o útero, a resolução dele é melhor, a frequência do transdutor é maior, só que é mais curta. Então você consegue ver mais preciso, mas a distância que o transdutor consegue é curta. Por isso que você coloca o transdutor lá no colo do útero, né, via transvaginal. Já a via abdominal, a imagem não é tão nítida, mas ela você consegue uma amplitude maior, você consegue uma penetração maior. Aqui a gente tem um útero, aqui pequenininho, não dá para ver o ovário, por quê? Porque eu teria que rodar o transdutor um pouco para a direita e um pouco para a direita. Essa aqui está bem centralizada. Tá, o colo do útero está aqui, vagina para cá, e aqui a gente tem a cavidade endometrial com um pouco de eco. Tá, provavelmente é uma fase já mais secretora aqui. Quando que você vai fazer a ultrassom via abdominal, da região pélvica do útero? Quando você não puder fazer via transvaginal. O paciente não tem vida sexual ativa, tem alguma outra questão. Só que para você conseguir ver o útero, você precisa dessa janela, que a gente chama de janela. Essa janela, se você não tiver, você não consegue olhar esse útero. Então, essa janela você consegue como? Mandando a paciente tomar muita água. Right? Tem que tomar muita água, encher a bexiga, porque a bexiga fica com essa janela na frente, o som consegue chegar até o útero e a gente formar a imagem aí. Tá? Então, de bem básico de sonografia, só para você ter uma ideia, quando vierem as discussões, é isso. Tá? E com isso a gente consegue distinguir as fases pela imagem. A gente tem uma fase de recrutamento folicular, a gente tem várias imagens anecoicas pequenininhas aqui. Tá? Aqui é onde teve o estímulo do FSH, o FSH mandou o estímulo para cá, pediu para recrutar vários. Aqui provavelmente é um vaso, tá? Deve ser ilíaca passando aqui perto. Recrutou e mandou vários folículos se desenvolverem. Um deles vai dominar, é o folículo dominante, e a partir dele vai ter toda a síntese do estrógeno ali de início. Tá? Já na fase lútea, ele vai regredir, ele vai ter todo aquele, vai se tornar o famoso corpo albicans, a gente não vê aqui branco, né? Mas ele já está aqui numa fase secretora, bem modificado aquele folículo, porque foi após a ovulação. Se engravidar, vai ter todas as modificações, se não engravidar. O endométrio, mesma coisa, ó, ele está fino aqui, a gente consegue ver que ele está numa fase inicial, tá começando a proliferar. Essa imagem a gente chama de a imagem de lábios, né? Parece uma boca, dá para ver o lábio superior e inferior. Isso daqui significa que está muito próximo, se não no dia da ovulação. Aí a gente compara com a imagem, aí você pega, é via transvaginal. Aí você olha aqui e roda para o lado e vai procurar o ovário. Com isso, você consegue ver, olha, essa paciente provavelmente está nos dias bons para engravidar. Então, quem vai fazer tratamento para esterilidade é um dia bom para fazer punção no ovário, para fazer a captura, porque aqui a gente vai ter a célula germinativa feminina. E aí depois, se não engravidou, esse ovário ele vai ficando heterogêneo. Ele estava bonitinho aqui, crescendo com a linha centralizada, aqui estava com aspecto em lábio, e aqui você vê que ele tem uma ecogenicidade aumentada, mas está toda irregular, porque provavelmente ele já está degradando, já tem sangue junto, e aí você olha para o ovário, você fala, bom, essa paciente provavelmente já ovulou, tá? Dependendo dos dias, pode ter fecundado, está na trompa ainda, mas a gente consegue identificar que é uma fase lútea aí. Então, o ultrassom, o 2D clássico, ele dá para ver muita coisa. A gente consegue muita informação do momento reprodutivo da paciente baseado nas imagens do ultrassom, obviamente mais a clínica, né? Mas mesmo que a paciente fale que não está menstruando, pelas imagens você consegue saber onde é que ela está. Bom, isso daqui eu vou falar um pouco mais na irrigação lá para frente, aqui não tem tanta importância. Aqui, esse aqui é um outro ultrassom transvaginal mostrando a cavidade endometrial. Então, a gente tem algumas imagens aqui, que pode ser ou um mioma submucoso, ou pode ser um pólipo. Tá? Dá para ver bem também. Então, a diferença é porque a cavidade ela está praticamente anecoica, bem hipoicóica, né? Quase anecoica. E a gente tem essas estruturas que fogem da linha regular que era para estar dentro da cavidade endometrial. Olha isso daqui.
Vocês já viram falar de ovário micropolicístico? Síndrome dos ovários micropolicísticos. Só tem que tomar cuidado que o fato de ter muitos microcistos muitas vezes não está ligado à doença que é a síndrome. Então é comum, às vezes, fazer ultrassom e tem lá 8, 7 folículos, tipo esse daqui, só que está com mais folículos, aí vem lá no laudo, ovário micropolicístico. Está errado. Tá? O ultrassonografista tem que descrever a imagem. Aqui, em particular, tem muitos, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, talvez 15. Aí lá tem os critérios de Roterdã, que algumas coisas, o ano retrasado, passado, saíram do protocolo de diagnóstico de SOP, né? Mas eu lembro que se você tivesse mais de 12 folículos de nos 2 ovários, entrava. Então, esse daqui é um ovário. Se o outro ovário tiver com esse número de folículos, paciente com obesidade e hirsutismo, na princípio, entrava nos critérios aí. Eu só não sei se entram ainda. Então, eu não Saiu, lembro. doutor, os critérios ultrassonográficos? Então, eu lembro que no ultrassom tinha tido alguma modificação. Eu lembro de alguém discutir isso e eu lembro de eu falei, cara, eu preciso ver isso. Eu fiquei discutir com a Lilian para ver o que tinha saído. Eu fiquei na dúvida, mas alguém tinha citado alguma coisa que tinha modificado. É até bom, eu vou deixar anotado porque eu vou ir atrás disso daí. Era anovulação, hirsutismo, né, hiperandrogenismo e os cistos, né? MARC2. Então, exato. Os sintomas, eles fazem parte. A minha dúvida é com relação às imagens ultrassonográficas. Eu lembro que se você tivesse todos os sintomas e não tivesse a imagem no ultrassom, mesmo assim considerava só. É alguma coisa assim, porque critérios, são 3 critérios. É isotismo, positivando 2, você tem um diagnóstico. A menorreia, a dismenorreia e o critério ultrassonográfico. 2, 3 já fecha diagnóstico. Tá. Então era isso mesmo. Eu lembro que não precisa necessariamente ter o ultrassom, se tiver os 2 restantes. Exato, beleza. Então eu lembro que tinha algum detalhe desse mesmo, porque na minha época a paciente apareceu com esses ovários, não importava o sintoma. Tanto que já chegou, a paciente com SOP, gente, geralmente, ela, assim, clássica, eu tive uma só no consultório. E eu lembro que ela, a paciente, coitada, ela era jovem, ela chegou, inclusive, menstruando, molhou todo o sofá, foi assim, porque ela já estava muito tempo em amenorreia e voltou a ter fluxo justo no dia que ela foi na consulta, né? Ela já acho que 6, 7 meses lá. E eu lembro que do ultrassom dela não tinha tantos folículos. E já aconteceu o contrário, de paciente me procurar, assim, a princípio IMC normal, sem hirsutismo, e porque tinha vários folículos ali em cada ovário, ou em ovário, passou com alguém que diagnosticou e está com Diane. Geralmente era Diane ainda, né? Que é 35 de etilioestradiol, que é super alto, nem precisa necessariamente ser o Diane aí. Mas tinha essa questão do ultrassom, bom, vocês referenciaram aí. Mas essa é uma imagem clássica de um ovário com mais de 12 folículos. Tá? Não tem como. Olha o que tem de imagem anecoica, né? Todo cheio de imagem. Então, lembra bem dessa imagem. Quando vocês virem, se alguém trouxer, alguém vai trazer às vezes, vai querer discutir com vocês, se já estão no internato, aí vai chegar esse ultrassomzinho aqui com esses 5, 6 folículos, tá normal, tá numa fase de recrutamento folicular. Até inclusive as mulheres, né? Hoje em dia, pela questão de idade, né? Todo mundo se formando tarde, aí as meninas se formando com quase 30, não sei quantos anos vocês têm, mas a princípio acaba formando mais tarde. Eu vou querer ter filho depois da residência, papapá. Então, hoje em dia, inclusive o Antônio Miziara tem uma clínica de esterilidade, ele que deu essa aula, acho que para vocês, para a turma da T3, ele que deu essa aula, eu levei ele no módulo lá. Ele fez a propagandinha dele, tudo lá, né? Que tá certo. Tem que pensar mesmo em fazer reserva de ovário. Você tem ideia de engravidar mais para frente, depois dos 30, principalmente, 30 e pouco, tem que ter reserva folicular. Aí o ideal, segundo ele, é fazer reserva de embrião, né? Mas aí vai precisar achar um parceiro para formar um embrião, para guardar o embrião. Mas, a princípio, a reserva de folículos já é interessante. Aí ele já faz aqueles testes de hormônio antimileriano para ver como é que está a carga folicular, tá? Mas isso daí só para com os esterileutas aí. Tá? Então, mais imagens de ovário. Mas só importante é que vocês tenham essa noção
do que é anecoico e hiperecoico, que é importante, porque essas discussões sempre aparecem aí. Tá? Isso daqui é uma trompa, tá? É uma trompa, tá? Imagem anecoica. O que deve ser isso daqui? Líquido. Putz, mas na trompa, provável hidrossalpíngeo. Muito comum em paciente que fez laqueadura tubária. E aí aquela outra porção da trompa acaba, às vezes, retendo líquido. Tá? Esse vermelhinho e azul aqui é Doppler, tá? É fluxo de sangue. Foi ligado o Doppler aqui para quê? Para ver se tinha fluxo mesmo nessa tumoração, digamos assim. Quando tem fluxo, pode ser não hidrossalpíngeo, pode ser até uma neoplasia. Tá? Mas Doppler a gente não vai discutir, a gente já discutiu em sofrimento fetal, um pouco, hoje a gente não vai discutir muito aqui. Mas tem muito líquido. Tá? Então, líquido anecoico provavelmente é líquido na trompa hidrossalpíngeo. Quando ele vem meio já com mais eco, mais grosseiro, não tem uma imagem de ultrassom aqui, e vem esse aumento na trompa, a gente pode pensar, essa imagem ultrassonográfica é mais ou menos isso aqui. A trompa aumentada aqui. Tá? É bem parecido. Tem que ter alguma conduta? Tem que tirar. Tem que tirar? Tem que tirar essa trompa, porque ela vai... Isso dá dor. Geralmente o sintoma é dor. Mas mesmo a paciente assintomática, isso aqui pode aumentar, e isso vira igual uma jaca no pé. Ela pode torcer o pedículo aqui e fazer... e dar uma isquemia, e o paciente fazer uma torção, e eu tenho que operar na urgência. Então, tem indicação cirúrgica, sim. Faz por vídeo rapidinho. Aqui, ó, um hidrossalpíngeo. Numa videolaparoscopia. O ovário tá aqui, ó. Tá bem grande. Tá? Risco de torção. Aqui já é outro abacaxi. Tá? Mas para coisas que podem aparecer. Esse aqui no ultrassom, ó, aqui a gente tem aqui a trompa, as fímbrias, o ovário bonitinho aqui, a clamêndula, né? O ovário tá aqui, a trompa tá aqui, só que essa trompa desse lado, ela tá muito aumentada, tá parecendo um charuto aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é um abscesso tubo-ovariano, é uma DIP grave. Isso aqui amarelo é pus. Essa imagem, ela não vai aparecer assim no ultrassom, porque aqui é líquido. Vai aparecer um pouco parecido com isso daqui. Um pouco menos ecoico, mas vai aparecer tipo isso daqui, vai aparecer quase como isso daqui. Você vai olhar, você vai ver que não é a ecogenicidade normal do parênquima, mas também não é líquido. Você fala, cara, é lógico, tem a clínica, né? Porque essa paciente, a clínica dela provavelmente essa paciente está quase de sepsis com a trompa do jeito que está aqui. Vai estar toxemiada, vai estar com muita dor. Então, essa aqui é uma trompa que já foi, né? Isso daqui você vai ter que... ela vai ganhar uma salpingectomia desse lado e vai ter que fazer antibiótico internada por alguns dias e depois continuar o tratamento em casa. Ela e provavelmente o parceiro. Tá? Causas mais comuns, neisseria e clamídia. Tá? Essa aqui é uma DIP grave, abscesso tubo-ovariano. As outras imagens, é só para vocês saberem, histerosalpingo, ela está sendo substituída, mas ainda é importante para a esterileuta. Tá? O que ele faz? O paciente em posição ginecológica, está com o espéculo aqui, você vai injetando contraste via canal do útero, vai injetando contraste, e aí vai radiografando. Depois você junta as radiografias. Aqui a gente consegue ver que o contraste chegou na cavidade abdominal. Ó, isso aqui ó, é líquido, é o contraste que passou para dentro da cavidade abdominal. Isso significa o quê? Que tanto essa trompa, ó, você só vê um risquinho da trompa, gente. A trompa normal, você nem vê no ultrassom. Olha o risquinho do canal da trompa aqui e aqui. Então, essa trompa está pérvia. Tá? Então, provavelmente, essa paciente não tem fator tubular para esterilidade. E você faz também para paciente que já fez laqueadura e quer ter filho. Aí você quer religar, então você tem que ver aonde que vai estar o stop, onde é que vai estar a parada aqui, para ver se tecnicamente tem condições de religar. Senão ela vai para a FIV direto, né? Então a histerosalpingo é muito importante. É um exame meio chato, a paciente vai ficar em posição ginecológica, você vai ter que ir injetando e radiografando, injetando e radiografando, mas é um exame importante. Tá? Tem exames que não estão no Brasil ainda mais modernos, em que você faz uma injeção contínua, mas sem precisar da radiografia. Eu não sei ainda como é que é a técnica lá. Agora, isso não dá para ver
essa permeabilidade nem por ressonância, nem por tomo, nada. Tem que ser injetando contraste mesmo. Isso aqui é uma ressonância. Não tem muita dificuldade para a gente estar vendo. Ela tem as indicações específicas, né? Principalmente quando é oncologia, tá? E a esteroscopia, em que se faz bastante. O ambulatório, eu não sei se voltou a fazer nosso ambulatório aí, a Rita disse que ia voltar a fazer, no sexto ano que estiver no ambulatório, talvez possa acompanhar, porque a esteroscopia diagnóstica dá para fazer no ambulatório, a cirúrgica não dá. Tá? Então, por quê? A diagnóstica você faz no meio ambiente. Você põe a câmerazinha e olha sem injetar nada. A cirúrgica tem que injetar líquido, tá? Tem que injetar manitol. Então, aí precisa... O paciente pode fazer reflexo vagal, pode ir líquido para a cavidade, ela pode fazer um reflexo vagal e dar uma apagada, pode fazer uma bradicardia, então tem que estar monitorizada e sedada. Tá? Mas é um procedimento muito legal. Está mandando assistir no YouTube, porque ele não vai abrir aqui, tá? Então vocês depois vejam. Apertei o botão e fui abrir o YouTube aqui. Volta. Mas é uma videoesteroscopia muito legal. Não sei por que ele não quis abrir aqui. Eu incorporei na aula. Nossa. Tá, mas aqui são imagens de videoesteroscopia. Clássicas também. É um exame de visualização direta, né? Então você está aqui na cavidade uterina, ó, o ósseo da trompa de um lado, o ósseo da trompa do outro. Aqui cheio de pólipo. Não lembro se era só pólipo ou tinha neoplasia junto, mas são pólipos, parece aquelas cavernas de bonito, cheia de coisa dentro. Aqui eu sei que era uma hiperplasia com adenocarcinoma de endométrio. Aqui a gente vê o ósseo de um lado, do outro está tampado, porque tem um pólipo enorme aqui. Tá? Então, vídeo... antigamente, a paciente tinha sangramento, ou tinha no ultrassom uma imagem que parecia um pólipo. O que a gente fazia? A gente ia lá e fazia uma cureta. A cureta você fazia às cegas. Você raspava toda a parede do útero, machucava todo aquele endométrio e rezava para o pólipo estar na biópsia ali no meio. Tá? Então, assim, era o que tinha. Não tinha outra coisa para fazer. Agora, com a vídeo, não. Você vai lá, olha e vai direto na lesão e depois retira. Se você fez diagnóstico no ambulatório e tem uma lesão dessa, você pode remarcar para fazer cirúrgica depois. Mas aqui não tem erro. Dá para você tirar um pedacinho, mandar para anátomo e resolve o problema. Então, a videoesteroscopia é isso daqui. É um exame feito por visualização direta também. Tem o esteroscópio. O regional deve ter mais ou menos mais de 80 lentes de esteroscopia. Teve um curso há uns 3 anos atrás aqui, veio o pessoal de São Paulo, eles não acreditaram. O meu colega da ABC que veio dar o curso aí, eles têm 3 lá na ABC. No regional tem umas 80. E fazia demais esse procedimento aí. Tomara que retome logo assim que acabar a pandemia em 2025, né? Pelo jeito, né? Bom, voltando à anatomia aqui. O videozinho, gente, mesma coisa. Eu vou deixar para vocês verem depois. Verem. Eu não consigo tirar minha... Aqui a caneta. Tá? Ele mostra toda a irrigação, aquela irrigação clássica, a aorta, ilíaca comum. Eu vou pular direto para a descrição dos vasos, porque isso daqui para a gente é muito importante na GO. Tá? Então, clássico do que a gente tem na vascularização. Temos a artéria aorta, tá? Que ao contrário do que colocaram, não pode fazer a ligadura na apendicectomia. Ela se bifurca em 2 artérias ilíacas comuns, tá? Ilíaca comum de um lado e de outro. Cada ilíaca comum vai se bifurcar em 2 principais. Uma ilíaca interna, uma ilíaca externa. A externa vai passar pelo canal inguinal e vai para virar femoral, vai para o membro superior. A ilíaca interna é o que vai nos interessar na pelve. E aí, gente, ela tem um monte de vasos ali. Eu vou resumir naquilo que é mais importante para a gente na GO. Aqui. Tá? A artéria ilíaca comum se bifurca na externa e se bifurca na interna. Na interna, para a gente, o que ela tem de importante aqui? Tá? Dentre todas as outras que ela tem. Ela tem a vesical superior, que está ligada ao sistema urinário, que é para a bexiga, e 2
Muito importante. Assim, essa divisão, vocês vão ver quando vocês estiverem em contato com radiologia intervencionista, tem muita variação anatômica. Às vezes você tem a vesical saindo da uterina. Né? Então, isso daqui é a grande maioria delas, é o clássico. Tá? A gente tem a vesical superior e ter essas duas que interessam muito para a gente na GO, que é a artéria uterina e a artéria pudenda interna. Tá? São muito importantes essas duas artérias. Da uterina, a gente vai ter algumas vaginais também, que são ramos direto da uterina. E a pudenda interna vai ser praticamente todo o períneo, vai sair dela aí. Então, a gente tem, às vezes, tem gente que divide, tem livro que divide a ilíaca interna em porção anterior e porção posterior, e aí na posterior ele coloca glútea, piriforme. Para a gente aqui não interessa. Para a gente aqui interessa que da ilíaca interna a gente tem esses 3 ramos importantes, principalmente esses 2 aqui, tá? Um detalhe aqui importante quando a gente mostra esse clássico aqui. Olha aqui esses 2 ramos que estão saindo da aorta, essas 2 artérias, a direita e a esquerda. Essas artérias são as artérias gonadais, que na mulher é a ovárica e no homem é testicular. Então, as artérias ovarianas ou ováricas, que são as gonadais, saem direto da aorta. Pode, às vezes, sair da renal, a do lado esquerdo. A do lado direito é mais difícil porque tem a cava atrapalhando. Mas a esquerda pode sair da renal. Mas, classicamente, a artéria ovárica ou ovariana sai da aorta. E isso é muito importante por quê? Porque imagina a pressão sanguínea num vaso desse. Então, às vezes, a paciente está numa cirurgia, ela está hipotensa por causa do anestésico, etc e tal. Se você não tomar cuidado com aquele vasinho pequenininho que está ali no ovário, a hora que a pressão normalizar, que essa paciente começar a voltar ao normal a pressão, ela pode chocar, porque vai sangrar muito ali. Então, isso é importantíssimo lembrar. As artérias do ovário, as artérias ováricas, são ramos direto da aorta. Elas vão fazer uma anastomose com a artéria uterina. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a artéria ovárica ou ovariana que vem da aorta. Ela vem para irrigar o ovário aqui, inicialmente, e joga um monte de ramos aqui, inclusive para as trompas. E aqui a gente tem a artéria uterina, que, como eu falei, ela está vindo da ilíaca interna. Aqui, só por curiosidade, esse livro é antigo. Aqui está falando da artéria hipogástrica. A artéria hipogástrica é a artéria ilíaca interna, é o nome antigo dela. E vocês vão ver isso com o pessoal GO mais antigo, bem mais antigo que eu. Às vezes você vai ouvir falar em paciente com sangramento uterino pós-parto. Primeira causa de morte nos Estados Unidos, segunda no Brasil, de mulheres no ciclo gravídico puerperal. Sangramento pós-parto. Um dos procedimentos que se usava ou se usa no caso emergencial, você vai ver lá o termo ligadura da hipogástrica. Quando você ouvirem falar em ligadura da hipogástrica, é isso. É a ligadura da artéria ilíaca interna. Porque vocês vão procurar nos livros mais modernos, a artéria ilíaca interna, a artéria hipogástrica não se fala. Mas o pessoal GO mais antigo ainda usa esse termo. E alguns livros falam, é ligadura da hipogástrica. Então, da artéria ilíaca interna, sai a artéria uterina. Então, ela vai chegar aqui próximo ao útero, a gente vai ver por onde. Ela vai emitir alguns ramos vaginais que podem vir da artéria uterina ou até da pudenda, mas aqui a gente não vai entrar em detalhes. Ela vai mandar todos os ramos para o útero e vai fazer uma anastomose com essa artéria ovariana. Tá? Então, existe um ciclo aqui de conexão. A artéria ovariana vem da aorta e se anastomosa com a artéria uterina. Tá? Então, quando vai fazer uma ligadura aqui, vai fazer uma ligadura da trompa, vai fazer uma laqueadura tumária, a gente faz a laqueadura, liga aqui, tá? Liga mais um pedaço aqui, e aí corta aqui no meio e tira esse pedaço da trompa, por exemplo. Tem que lembrar de fazer a revisão dessas ligaduras, porque a gente tem um vaso que vem da aorta e o vaso que vem da ilíaca aqui. Se não fizer essa ligadura direito, essa paciente, a hora que normalizar a pressão, pode chocar, tá? E principalmente esse lado aqui que acontece, tá? Não é incomum acontecer.
Aí o que você vai fazer? Você vai abrir de novo, vai lá e vai fazer a ligadura, e vai fazer revisar a sua hemostasia lá. Tá? Mas isso daqui é uma coisa importante, a anastomose da artéria uterina com a artéria ovariana. Então, basicamente, de circulação é importante. Eu vou falar dessa relação anatômica aqui um pouco mais para frente, porque isso daqui, na verdade, vai estar no terceiro tópico, mas eu vou... Aqui, bom, vocês já são mais crescidinhos, vocês já estudaram isso, dá para a gente discutir, eu vou mostrar um pouco depois. Vocês não estão acompanhando cirurgia, mas quando vai fazer a histerectomia, então, a histerectomia o que é? É retirada do útero. Não importa a técnica, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar o útero. Então, o útero, ele tem amarras, ele tem ligamentos de sustentação que a gente vai ver. Então, você vai ter que desconectar esses ligamentos de sustentação e vai ter que cortar a irrigação dele para não poder mais, para poder retirar essa peça. Então, de irrigação do que a gente vai ter de ligadura, basicamente é a artéria uterina e essa ramo que vem do ovárico aqui da anastomose. Tá? Essa artéria uterina aqui, ela, por coincidência, quem construiu o hardware lá em cima e mandou para cá algum dia a mulher dessa maneira, colocou junto aqui essa artéria passando dentro de um ligamento que dá sustentação do útero, que é o paramétrio, que a gente vai ver mais para frente. Então, a artéria uterina, ela passa por dentro do paramétrio. Então, quando você vai ligar a uterina, você pinça o paramétrio aqui. Aí você pinça o paramétrio, pinça do outro lado, tá? E aí faz o cortezinho no meio. E aí tem uma das coisas mais temerárias para todo GO, que é essa estrutura chamada ureter, que a gente vai ver lá para frente, que tem que saber a relação anatômica. Por quê? Porque o ureter passa junto aqui próximo à artéria uterina, ele passa no meio do paramétrio. Então, é um cuidado que tem que se tomar. Sempre vocês vão ouvir, GO, quando fala em histerectomia em cirurgia, sempre cita o ureter. O ureter estava visível, isolou o ureter, estava fácil, estava perto, porque senão você pode ligar o ureter. E aí, se ligar o ureter, às vezes acontece, às vezes você pega um útero todo mal formado, gigantesco, blá, blá, você tem que ir lá, chamar o uro e consertar. Você não pode ligar e perder isso daí, né? Perder a paciente, que às vezes pode acontecer. Mas eu vou entrar em mais detalhe mais para frente. O paramétrio está aqui, ó. Então, o útero ele tem elementos de sustentação que a gente vai ver: anterior, posterior, superior e dois laterais. Tá? Esses laterais são os paramétros que eu vou voltar a discutir e mostrar isso mais lá na frente. Mas é o principal elemento de sustentação. E a artéria uterina passa dentro do paramétrio, uma de cada lado aqui. Então, na hora que você vai cortar aqui, você vai cortar a artéria uterina junto. E uma coisa importante do paramétrio, já que eu estou aqui, só para não esquecer, eu vi uns tempos atrás, uma repórter escreveu um artigo no Correio do Estado, tipo, orientando as mulheres de como que é um exame, como ela pode desconfiar se o GO está abusando dela. Esse era o artigo. Eu entendo que às vezes, principalmente, pode acontecer, tem que ficar atento. A princípio, achei só que o artigo não ficou bem escrito, achei que tinha umas coisas meio fora ali. E uma das coisas que a mulher falou é que, no texto dela, é que, inclusive a GO, que falou, né, a bobagem, é que nunca se faz toque retal no exame ginecológico. Lembrar que toque retal ele faz parte do exame ginecológico em situações específicas. A gente tem duas situações específicas importantes. Uma se você tem para avaliar o paramétrio. Então você pega uma paciente menopausada que tem dor pélvica, tem imagem no ultrassom, você tem uma imagem na citologia, tem lá o NIC4, o NIC3, aliás, uma displasia importante, você vai ter que fazer o toque retal. Por quê? Porque todo câncer de colo de útero drena para paramétrio. Então é quase como se fosse o exame de próstata. Através do toque retal, você vai avaliar o paramétrio. Pouco provável fazer o exame de toque retal numa paciente de 20 anos de idade. Realmente, aí não tem indicação. Mas lembrar que é sempre cobrado no OSCE de vocês, né? Eu estou com o OSCE fresco, porque acabei de sair de um OSCE, agora de quase 100 alunos, é que vocês têm que lembrar que vocês têm sempre que explicar para o paciente o que vai ser feito, né?
Então, se você tem indicação de fazer o exame de toque retal, tem que explicar para o paciente. Mas é mais comum fazer em paciente com suspeita de câncer de colo de útero ali. E a segunda situação fez parto normal, teve que fazer rafia da vagina, ou fez episiotomia, ou teve laceração, ou teve que dar ponto, principalmente na mucosa posterior da vagina, tem que fazer o exame de toque retal para ver se não transfixou nenhum ponto. Então, inclusive, é o último tempo. Eu já vi isso cair em prova. Qual que é o último tempo do parto normal, o tempo cirúrgico? O último tempo do parto normal, se teve episiotomia, é o toque retal. Então, você vai lá com a tua luva, com o teu dedinho, faz o toque, passa o esfíncter saindo e toca a parede anterior para ver se não passou nenhum fio. A mucosa do reto e a da vagina estão muito próximas. Não é difícil acontecer isso. E aí, se passou o fio, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar o fio. Só que vai ter que tirar pelo reto, não pode tirar pela vagina. Então, você vai ter que dilatar um pouco aquele reto, vai ter que ter alguém para te ajudar, vai ter que abrir, procurar ali com o dedo, pegar uma pinça, cortar o fio e tirar ele, vai soltar ele em cima, óbvio, senão você também não puxa, né? Mas vai tirar o fio por baixo, porque senão, se o fio ficar e se tirar por cima, você vai ter um grande problema ali que se chama fístula reto-vaginal, que é uma desgraça para tratar. Primeiro que a paciente vai perder cocô pela vagina, vai perder resto alimentar pela vagina. E isso vai dar um processo enorme. E aí, isso para tratar é difícil, a gente na medicina é uma das coisas mais... Todo cirurgião, ele quer ver o diabo, mas não quer ver uma fístula, porque sabe que é muito difícil de sarar. Então, esse cuidado tem que ter na GO, de você, após um parto normal, em que houve sutura da mucosa da mucosa vaginal posterior, por uma laceração ou por epísio, você vai fazer o toque retal. Então, só aproveitando o gancho aí, já falando de HM, porque isso, na verdade, é habilidades médicas, mas é importante saber isso também. Inclusive, a vascularização é importante saber por quê. Porque um dos procedimentos hoje em dia, hoje em dia a Unimed cobre, são as embolizações. Então, você tem uma paciente em idade fértil que tem um mioma, por exemplo, na parede do útero, em que cirurgicamente pode comprometer esse útero, você pode diminuir o tamanho dele para operar ou até diminuir para reduzir através da radiologia intervencionista. Você vai lá, pega o raminho da artéria uterina, entra lá com o transdutor, blá, blá, vê qual que é o ramo, e aí você joga umas bolinhas ali, uns êmbolos, e obstrui especificamente a alimentação daquele vaso. Nós fizemos, a Vanessa com a equipe dela fez no regional ano passado, eu acompanhei, de uma paciente lá a paciente grávida, com acretismo placentário grave. Era um acretismo em que a paciente provavelmente ia perder o útero, ia fazer uma estéreo pós, uma estéreo puerperal. Só que é uma situação que tem 2% de mortalidade materna, é muito alta. Eu já tive um caso aí, que eu e o Odilei que operamos, era uma cesárea que a gente não sabia que tinha acretismo, foram mais de 4 horas, mais de 80 compressas. Então, esse caso que a Vanessa fez aí, o que eles fizeram? Através da radiologia intervencionista, foi lá, fez a ligadura dos vasos principais que estavam irrigando o útero e a placenta. O cara fez a embolização e já abriram a cesárea para tirar o bebê na hora. Aí tirou o nenê, fechou o útero e aí terminou a embolização e aí já fez a esterectomia ali, a paciente praticamente não sangrou nada. Mas você pode fazer isso fora da gravidez. O paciente tem um mioma que engravidar, você vai lá e joga os êmbolozinhos direto nos vasos que você quer. Aí você consegue, por exemplo, a redução. Olha essa ressonância. Não sei se vocês conseguem entender o que é isso aqui. Mas a gente aqui tinha um útero de 1.600 de volume que reduziu para 900. Logo após a cirurgia. Então, aqui, ó, o colo do útero estava aqui, vagina, olha o tamanho desse útero. E olha o tamanho que ele ficou depois. Tá? Isso provavelmente, com mais tempo, ele vai reduzir mais ainda. E aí, eu não sei qual que era a indicação, a princípio eu achei a imagem muito bonita, mas você pode, até para operar essa paciente com útero menor, fica melhor. Mas isso foi feito através da embolização, que é isso aqui. Você vai lá, põe um catéter, vai vendo a imagem pelo aparelho, e quando chegar nos vasos que você quer,
você joga a bolinha mesmo, as bolinhas ali, e vai esse útero. Esse mioma, às vezes, ele infarta, né? Se for um mioma submucoso muito grande, ele é até eliminado. Essa paciente até pare esse mioma depois, aí, em alguns casos. Aí. Tá? Esse videozinho, ele é de segundos. Esse eu vou mostrar, só para vocês verem o que é a embolização. Ó. Essa é uma área da medicina que vem evoluindo muito. A radiologia intervencionista. É muito legal. Tem que fazer uma residência concorrida, puxada, mas é bem interessante. Se usa bastante hoje em dia. Onco usa bastante, tudo. De vascularização, gente, tranquilo. Doutor, se o mioma for submucoso, a indicação de padrão ouro continua sendo a esteroscopia com a ressecção, né? Continua E sendo esteroscopia. quando que a gente vai pensar em fazer isso, da Geralmente embolização? intramural. 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 Para redução do tamanho do útero para uma cirurgia por vídeo depois, ou para paciente que tem desejo de engravidar. Esses dias eu vi um caso de uma paciente de 20 e poucos anos de idade e ela tinha 4 miomas enormes, o maior de 6 centímetros. E o mioma, ele se alimenta de hormônio, assim, de forma leiga falando. Ele responde a estrógeno e progesterona. Se ela engravidar, ele quadruplica de tamanho. Então, isso é um grande problema. Às vezes o paciente tem um miominha de 2 centímetros pequenininho, na gravidez ele vai para 10 centímetros. Então, às vezes, você tem que pensar bem, dependendo do mioma que ela tiver aí da posição, para poder ver se vale a pena engravidar ou fazer alguma coisa antes ali. Tá? O mais comum, hoje em dia, é paciente em idade fértil que tem desejo de ter prole e tem um nódulo em que, por via convencional, a cirurgia pode dificultar. Ixi. Acabou a luz em casa, sorte que tá no no break aqui, senão eu tinha ido embora. Botei 10 minutos de no break aqui, qualquer coisa. Tá? Mas é isso daí, o padrão ouro é a videoícero mesmo, para mioma submucoso. Mioma subseroso, geralmente você não vai fazer nada, né? Ele tá Não dá pendurado muito lá para a sintoma, né? cavidade, não dá sintoma e não vai atrapalhar. Mas o mioma, quando você tem um mioma de parede, aí ele pode atrapalhar. Se a paciente não tem desejo de engravidar, vai de sintoma. Aí vai da idade, né? Paciente que estiver perto da menopausa, normalmente o mioma diminui. A gente não tem tanto muito que se preocupar. Mas tem que ver toda a clínica da paciente. Hoje em dia, a grande procura é isso, paciente em idade fértil. Mas o que causa mais impacto assim no contexto de infertilidade é o submucoso ou intramural, que é pior assim para a pessoa que quer? Eu acho que pior, que o que vai dificultar mais a gravidez é o submucoso. Submucoso. O intramural, ele não dificulta tanto, mas o problema vai ser pós-fecundação, né? Ele pode, às vezes, o crescimento dele pode atrapalhar essa gestação. Aí. Porque recentemente eu até errei uma questão, estava fazendo uma questão de tipo, mulher tinha um mioma submucoso, pequenininho, uns 2 centímetros assim. Tava no contexto de investigação de infertilidade. Aí perguntava a conduta, só que não falava, não seguiu o fluxograma, assim, né? Não viu esperma, não viu nada. Aí o resultado era para tirar, tipo assim, até que ponto que eu vou me preocupar, assim, com o tamanho do mioma para fertilidade? Então, aí tem todo 2 centímetros, vai depender, ele pode É ser grande. classificação 1. Então, você tem que ver o quanto de área dele tá exposto nesse endómetrio. O quanto de área dele é submucosa. Porque às vezes você tem um mioma, ele não vai estar todo no endométrio, ele vai estar na Sim. transição, deve estar fixo. Você tem que ver quanto por cento dele vai estar comprometendo a cavidade. Então, pensando no útero que não é muito grande, se ele tiver 2 centímetros de área, até porque ele é circular, eu acho que ele já atrapalha bastante, né? Ele pode atrapalhar desde a nidação, e outra, é um local que sangra muito.
2 centímetros de área é uma área que vai sangrar bastante, inclusive fora do período menstrual. Aí tem que ver com o pessoal, com a Ritinha, com o pessoal da vídeo, o que tem de protocolo. Tem uma classificação que é do médico, que é do Lasmar, né? Um médico brasileiro que fez, inclusive ele já veio aqui dar curso, é um cara do nosso convívio aí. Se usa no mundo inteiro as classificações dele para videosoroscopia. Então você tem os protocolos. Agora, só o mioma e não fazer o restante, não fazer espermograma todo, eu acho equivocado, porque a pesquisa é sempre do casal. Tá? Você tem que pesquisar. A gente não fala em mulher infértil, a gente fala em casal, a dificuldade é do casal. Então aí você vai ter que pesquisar os dois. Tá? Às vezes você tem fator dos dois. Ou às vezes os dois são tudo normal, mas o esperma do cara não se ajusta com a secreção vaginal então, assim, você tem um monte de fatores. Então tem que fazer os dois. Agora, a esterilidade é uma área muito específica, né? O esterileuta é um cara já meio... eles não têm muita paciência. Eu nunca gostei de esterilidade. Tem 2 áreas que eu nunca gostei na GO, foi esterilidade e mama. A mama, porque qualquer coisinha você tem que mandar por um mastologista, que você pode perder coisas ali que você não vê. E a esterilidade são pacientes extremamente ansiosas. Tem que ter uma psicologia diferente, tem que ter um trabalho. E o esterileuta não é um cara muito paciente. Por esterileuta, vai tudo para o FIV, que é o que dá, inclusive, dá mais retorno financeiro. Mas ele não vai mexer nisso se não tiver resolvido esse mioma antes. Você pode ter certeza. Mesmo menor. Ele não vai gastar 20 pau num FIV para uma paciente que pode, por um mioma submucoso pequeno, perder todo o procedimento ali. Então, tem que ver o que é de técnico mesmo, de indicação, mas é cheio de detalhe, tem um monte de protocolo de detalhe para poder ter indicação ainda. Mas de cara disso que você me falou, sim, pesquisar casal sempre, nunca pesquisar só a mulher. Vou até procurar a questão depois. A Febrasgo tem um manualzinho de conduta em esterilidade. Não sei se está muito atualizado, mas você baixa gratuito no site. É bem legalzinho. De inervação da pelve, gente, tem bastante coisa. Mas, assim como no plexo braquial, você já deve dominar o plexo braquial, tem todas aquelas, sabe, em raiz que formam o nervo mediano, onde forma o ulnar, tudo aquilo lá. Tá? Se não viram ainda, é bom ver, porque aquilo eu já vi cair um monte de coisa até de criança. A pelve também tem as suas raízes. Para a gente aqui, o que vai interessar mais hoje especificamente um nervo. O restante precisa dar uma lida, precisa saber. Porque vocês vão ver algumas discussões, às vezes, não sei se alguém vai cobrar disso nem em prova de residência, mas precisa dar uma olhada. Mas é importante que vocês têm que ver um nervo, assim como a artéria uterina e a artéria pudenda interna são importantes na vascularização, a gente tem um nervo muito importante, que é o nervo pudendo. Tá? Então, o nervo pudendo tem que saber da onde ele forma, quais são as raízes do plexo sacral, S2, S3 e S4. Tá? Então, o pudendo forma da junção desses 3. Sai uma raiz para cá, vem outra aqui e outra aqui. Essas 3 vão se juntar e vão formar o nervo pudendo. Tá? É um pênis aqui, tá, gente? Nós estamos falando, esse pênis e testículo vocês esquecem. Não faz parte, não é um ser transexual, não faz parte da nossa aula, mas é só porque a imagem estava boa. E a inervação equivale tanto no homem quanto na mulher. Esse nervo pudendo, inclusive, eu vou falar um pouco mais para frente, e vou voltar a falar quando falei de obstetrícia, ele tem duas funções muito importantes. Uma é motora e a outra é sensitiva. Então, toda a inervação do períneo, tá? Vou falar de períneo de novo lá para frente, que é aquela região toda que tem o trígono urogenital, o trígono retal, tem os músculos e a pele, essa região da pele que fica entre o ânus e a vagina, entre a bolsa escrotal, toda essa região do períneo, a inervação sensitiva dela vem do pudendo. Tá? Pele do homem, no caso do testículo,
parte da pele do pênis, toda vem da inervação direta do pudendo. Ele tem os raminhos todos ali que ele se bifurca, mas o grosso é do nervo pudendo. Tá? O nervo pudendo também é responsável pela preparação motora, ele tem fibras motoras desses músculos: bulbo esponjoso, isco cavernoso, esfíncter da uretra, externo do ânus. Tá? Essa nomenclatura, depois eu até tenho um jeito mais fácil de decorar, porque ela vem da anatomia do homem, não da mulher. Mas esses músculos têm uma série de importâncias, principalmente no homem, quando a gente fala em ereção. Né? Ereção e ejaculação dependem, a ereção depende de um movimento vascular de corpos cavernosos, mas tem a ação do bulbo do isco cavernoso, que é onde ele vai estar inserido, e os bulbos esponjosos vão estar ligados à contração das glândulas bulburetrais e da ejaculação também. Mas aqui o que importa é isso: nervo pudendo, tanto sensibilidade quanto função motora. Tá? Isso aqui é importante saber. Origem: S2, S3, S4. Uma particularidade do nervo pudendo: quem já fez parto, já fez episiotomia sem hack, com bloqueio local, eu não tenho a imagem aqui, eu vou mostrar depois, mas tem uma estrutura anatômica extremamente importante na bacia óssea, que essa tem que saber sempre, que é a espinha isquiática. Então, a espinha isquiática, o que ela tem de tão particular? A espinha isquiática, o eixo entre as espinhas vai nos dar o plano zero de Debye. É uma coisa importante, na obstetrícia tem que saber, para saber a altura da posição. E atrás da espinha isquiática passa tanto a artéria pudenda interna quanto o nervo isquiático. Tá? O nervo pudendo, desculpa. Então, o nervo pudendo passa atrás da espinha isquiática. Tá? Olhando de trás aqui, é esse pontinho verdinho aqui. É aquilo que a gente toca por plano zero de Debye. Atrás passa o nervo pudendo. Inclusive, as nossas técnicas isso eu fiz muito. Não fazia da forma como está na imagem, com essa agulha intravaginal. A gente fazia o toque para saber onde é que estava a espinha isquiática e fazia a punção pelo glúteo aqui mesmo. Botava a agulha de hack por aqui e quando a agulha chegava perto de furar o dedo aqui, a gente sabia que, como a gente estava com o dedo tocando a espinha isquiática, a gente sabia que aqui era o local onde a gente ia depositar o anestésico. Inclusive, essa fossinha aqui, onde passa o nervo, quando a agulha entra aqui, ela diminui aquela tensão, aquela resistência que tinha, na hora que ela vinha penetrando pelo glúteo aqui. Então a agulha vinha, não é tão dura, mas ela tinha a resistência do músculo, de repente ficava solta. Quando ele ficava solta, ou você errou e pegou a vagina, ou você espetou o teu dedo, ou ela estava certinho na cavidade aqui, nessa fossa, que é onde passa o nervo pudendo. Aí você joga o anestésico ali dentro. Como o nervo pudendo é responsável pela sensibilidade de toda essa região, você conseguia fazer a episiotomia aqui com menos trauma, com menos dor para a paciente. Tá? Então, o nervo pudendo, importante em função disso. A drenagem linfática da região, gente, isso daqui, eu não vou cobrar tanto, isso daqui, a gente tem os vasos em que eles acompanham as principais artérias que tem ali. O aórtico, o ovário, aliás, drena direto para a aórtica, para os ramos aórticos. Isso é importante só lembrar, porque paciente com câncer de ovário geralmente metastatiza muito para o corpo inteiro. Por quê? Porque a drenagem linfática do ovário é direto para os ramos aórticos. Inclusive, tem que fazer esvaziamento. O paciente tem suspeita de ter uma massa suspeita, vai ter que fazer esvaziamento de toda a região, de tudo que é gânglio que você tiver, das ilíacas para cima, né? Porque senão metastatiza muito. E já o útero, ele drena para vários, direto para o aórtico e para os ilíacos, tanto os internos quanto os externos. Tá? Mas isso daqui, a princípio, vocês vão ler algum... A gente não tem um estágio de onco e vocês não vão passar no internato por onco. Se estivesse passando pela onco da GO, seria interessante ver, porque vocês iriam acompanhar nas cirurgias. Mas nas discussões de oncologia, pode ser que alguém cite. Tá? Então, o que a gente tem de mais importante é que o colo do útero, principalmente, drena
para os ramos ilíaco interno, externo e sacral. Tá? Esses 4 são os mais principais da pelve. Mas o aórtico, que já é abdominal, tem a drenagem do ovárico direto para cima. Tá? Mas isso aqui é extremamente específico. Tá? Provavelmente isso daqui ninguém vai... Tá bom, Fran, entendi aqui. Tá? Então, é mais para citar, para vocês saberem. Se vocês já não tiver, de repente, até estudaram isso na época da anatomia de vocês, lá do Saúde da Mulher, se não estudaram, é só para ter uma ideia aí. Bom, de rim eu não vou falar de ouro, tá? Só lembrar de rim, que o rim é um órgão retroperitoneal, por isso que as cirurgias são feitas em posição diferente da habitual. Aqui, essa aqui é uma cirurgia de rim esquerdo. Fica uma cicatriz acompanhando os oblíquos, né? Mas eu vou só... esse daqui eu gosto muito de HM, então às vezes vocês vão ver essa discussão. Não confundir sinal de Giordano com a manobra. Tá? Existem 2 manobras para saber se a paciente, para ver se a paciente vai ter um sinal de dor na região lombar ou não, que pode estar relacionado ao rim. Quando você bate atrás e a paciente pula, Giordano positivo. Não precisa nem bater muito forte, só de encostar, em função da inervação do rim, o paciente já pula. Você pode fazer com o punho fechado ou pode fazer com essa forma, com a mão espalmada. Essa daqui é chamada de punho percussão de Murphy. E essa daqui que é percussão de Giordano. Como a gente hoje em dia tenta evitar usar essa terminologia toda, a gente geralmente só fala em percussão ou punho percussão. Se doer, aí a gente fala sinal de Giordano positivo, tá? Só para... É um órgão retroperitoneal, né? O paciente fica curvado para descomprimir, é igual o pâncreas. Mas daqui, dessa aula de discussão, o que interessa para mim aqui para vocês é isso aqui. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a posição do ureter. Tá? Eu vou mostrar um pouco mais isso nas ligaduras. Vou correr um pouquinho aqui para a próxima. Eu vou deixar para mostrar mais lá na outra aqui. Porque ó, essa imagem aqui ela é legal para ver. A gente tem a artéria ilíaca, a artéria uterina está chegando aqui, tá? O ureter do lado dela. Então, sempre em cirurgia ginecológica de esterectomia, como você vai ter que ligar a uterina, tem que tomar cuidado com o ureter que está muito próximo aqui. Mas eu vou falar aqui, ó. Aqui já fez a ligadura do pedículo inteiro. Aqui tinha ligamento redondo, trompa, estava tudo aqui. Já ligou. E aqui está fazendo a ligadura do cardinal, que ele é junto com o paramétrio. E o ureter passando aqui do lado da tesoura. É o terror de todo GO, é o ureter. Tá? Tem que tomar cuidado com o ureter quando vai fazer uma esterectomia. Deixa eu ver se eu dessa aqui eu vou colocar alguma coisa a mais. Não tem nada de interessante aqui. Bexiga. Sondagem vesical. Aqui a parte, não, dessa aqui tranquilo. Eu vou pular direto para ligamentos para a gente fechar essa parte de anatomia. Eu acho que o restante não vai dar para descartar. Se a gente quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Aqui complementar com essa daqui. Vamos complementar. Lembrar que essa daqui é uma imagem bidimensional. Né? Isso que a gente vê no útero, lá do ensino médio, não é, né? O útero, aqui a gente tem as porções da trompa também, que para quem vai fazer esterilidade é muito importante. Tá? Fecundação geralmente na porção. Tinha um médico aqui famoso em Campo Grande, tem ainda, né? Ele é político, ele fazia muita laqueadura nessa casa há décadas atrás. Aí. Depois ele teve problema com o Ministério Público aí. Mas ele fazia a laqueadura, ele arrancava toda a fibra e a ampola. O paciente ficava com dor o resto da vida e se ela quisesse engravidar de novo, ela não ia conseguir mais. Tá? Então, você não pode contar com isso. E ele não fazia nada no planejamento, né? Então, hoje em dia, você pode tomar um grande processo aí. E tem que tomar cuidado, porque
Eu lembro de uma paciente que ela teve 4 partos, fez a laqueadura e no acidente de carro morreram os 4 filhos e o marido. Tá? Desgraça, assim, também é óbvio que isso não vai acontecer com todo mundo. Mas ela depois casou, quis ter filho de novo. E aí ela foi lá para fazer a religadura. Não fez com esse médico, porque esse médico que fez a dela fez o tradicional. Liga aqui e tira um pedacinho só aqui, tá bom. Fechou o canal aqui. Você não vai amarrar só, por quê? Porque isso daqui é igual o rabo de lagartixa. Se você amarrar, ele vai recanalizar. Então tem que tirar um pedacinho. Mas não fazer aquele estrago todo aí. Tá? Então, ó, intramural, istímica, ampolar e as fímbrias, que é a porção do infundíbulo aqui, que são as porções da trompa. Tá? Mas de pelve, gente, eu também não vou citar muita coisa, porque algumas coisinhas são importantes, eu vou colocar aqui. Outra coisa, lembra que eu falei da espinha esquiática que está aqui embaixo? Outra coisa importantíssima de referência anatômica em um monte de coisa na GO, não só na GO, mas no abdômen, é essa famosa espinha aqui. Tá? Aqui a gente tem a crista ilíaca, e aí na crista a gente tem 2 espinhas atrás e 2 espinhas na frente. Essa espinha da frente, a de cima, que é a chamada espinha ilíaca anterosuperior, é importantíssima. Ela é referência anatômica para medir a cintura abdominal. Você quando palpa ela certinho, se for mulher, 2,5 centímetros para dentro aqui você consegue palpar o ovário se ele tiver um pouco aumentado. Tá? Tem uma série de relações anatômicas que a gente usa a espinha ilíaca anterosuperior. E uma outra importantíssima delas é esse ligamento que vai dela até o pubis. Tá? Esse ligamento, em ortopedia, gente, tudo tem o nome de onde vem para onde vai. Então você tem lá um ligamento que vai do útero até o sacro, ele chama útero sacro. Ele vai do sacro ao espinho, né? Músculo e o ligamento da ortopedia é tudo assim, bem elementar. Esse daqui é o único que foge um pouco da regra, é o ligamento inguinal. Tá? Ele vai da espinha ilíaca anterosuperior até a síntese púbica. E aí fica aqui embaixo, ó, não dá, essa peça aqui, nessa posição não dá para ver, não tem outra que vai dar para ver aqui, teria que estar mostrando na peça, mas fica aqui uma cavidade aqui, uma cavidade. A bacia, ela tem o osso vem aqui, o ligamento passa aqui por cima e fica esse buraco. Nesse buraco deve ter alguma imagem. Estava na outra aula. Por esse buraco aqui passa a artéria ilíaca externa, que vai virar femoral, a veia, que vai virar comum, e o nervo femoral também. É o canal inguinal. Tá? Pode passar, inclusive, por ele, pode passar peritônio, pode passar a alça e chegar até, por exemplo, o testículo, e a gente tem uma hérnia, por exemplo, aqui, que passa por dentro do canal inguinal. Por isso, os homens aí que fizeram exame de exército, lá no exército o cara chega, manda todo mundo baixar a calça, põe a luva com o dedinho, você acha que vai tomar uma dedada, vai ter algum exame de próstata? Não. Ele vai palpar o anel inguinal externo e vai mandar você fazer valsalma, que é para ver se está passando, se tem alguma hérnia, se tem algo passando pelo canal aqui. E se tiver hérnia, eles vão te mandar embora. Porque hérnia diagnosticada, hérnia operada, e daí dá muito problema. Essa é a posição clássica do útero, né? Não é aquela do 2D. O ovário fica quase na vertical. Ele tem um ligamento que segura ele para cima, que é o suspensor do ovário, tá? Tem outro aqui. Mas essa é a posição. Esse aqui é um útero. Ó, olha o útero, como ele está quase deitado. Ele está apontado para frente aqui. E aí o colo está aqui, um pouco mais inclinado, e a vagina está para cá. Esse daqui é o clássico útero AVF. Tá? O útero em antiverso flexão. Olha só, antiverso flexão. Esse útero pode estar, em vez de estar anteriorizado, ele pode estar um pouco mais medianizado aqui. Mulher que já teve filho, é um pouco mais comum ele ficar mais medianizado. Tá? Quando o útero está medianizado, ele está médio verso fletido. Tá? Grávida, durante a gravidez, ele vai medianizar sempre. E algumas mulheres têm esse útero para cá, para cima ou para trás, que é o tal do útero invertido, útero retroverso fletido. Tá? Qual que é o problema do útero retrovertido? Nenhum, do ponto de vista de fertilidade. Ele pode, às vezes, como ele vai estar para cá, o colo pode estar um pouco mais para baixo. Isso pode, numa relação sexual, trazer um pouco de mais incômodo, dependendo do tamanho do pênis do parceiro.
Mas isso da mulher falar que ela não engravida porque tem outro retrovertido, não deixa ela acreditar nisso, porque ela volta com 8 filhos depois aí, tá? Mas é isso que são os úteros anti versus retrofletido. Tá? Eles não ficam abertos, que nem aquela imagem clássica lá. Esse aqui é um cadáver, né? Só para mostrar quanto que é difícil, eu acho, de examinar no cadáver. As peças não são tão ruins. Esse daqui foi uma aula de forceps do ano passado que eu fiz parte aí no regional. A gente usou para mostrar a bacia. Por quê? Porque a bacia, gente, ela vai... A aula, que eu acho que não vai dar tempo de fazer a outra, senão vai ficar muito cansativo, é uma aula de bacia. E a bacia chama bacia por isso. Porque ela parece uma bacia mesmo. Tá? Aqui, a coluna está aqui, tá? Aqui tem o fundo da bacia, tá? A gente vai falar disso aqui no fundo. Só que a diferença é que a parte posterior da bacia é bem maior que a anterior. É mais ou menos como se essa bacia achatasse na parte anterior. Aí ela fica, imagina que alguém sentou na bacia e achatou aqui. A bacia na pelve feminina é assim. A parte anterior ela é bem mais estreita e a parte posterior bem maior. Tá? Mas ela chama bacia por isso. E aí ela tem na boca da bacia o estreito superior e no fundo da bacia tem o assoalho. Tá? O assoalho é igual ao piso, o piso da casa. O assoalho pélvico é o que a gente vai estar discutindo como uma das estruturas aqui mais para frente. Tá? Então a gente vai discutir 3 coisas para encerrar hoje, que são os elementos de sustentação do útero e do ovário, que é o único anexo que eu vou discutir, diafragma pélvico e diafragma urogenital. Tá? Isso é importante ter a noção disso daqui, porque toda a pelve, principalmente muito das clínicas, prolapsos, tá? Depende do conhecimento disso daqui. Então a gente vai ter algumas coisas amarrando e algumas coisas segurando por baixo. Tá? O útero tem é o órgão maior, ele é do tamanho, é uma perinha, né? Ele fora da gravidez é uma pera de cabeça para baixo, então ele tem várias coisas que amarram ele para frente, para trás e para o lado. Tá? E um que recobre aqui e mais aquilo que ajuda a segurar aqui na parte de baixo. Tá? Se não segurar, se perder, vai sair, né? Então a gente pode ter o quê? Pode ter um prolapso de útero, pode ter um prolapso de parede vaginal anterior, prolapso de parede posterior. Tá? Aqui, olhando, não dá para identificar muito, mas aqui, a princípio, pode ser útero. Então, a integridade dos diafragmas e dos ligamentos são importantes para isso. Tá? Aqui é um útero, todo para fora. Isso hoje em dia não é tão comum, mas pacientes do interior, tá? Paciente a partir dos 65 para de fazer preventivo, às vezes ela para de ir no médico, e aí teve muito parto, vai perdendo todo aquele tônus muscular que sustenta o períneo, e aí o útero vai baixando. E aí, com o tempo, tem muitas mulheres que eu já passei na época de faculdade, de residência e logo depois também, a paciente ela vai botando de volta para dentro. Às vezes não está saindo tanto, ele fica até o introito, que nem esse aqui mais ou menos. Ela pega com o dedo e empurra para dentro. Aí ele sai para fora. Só que chega uma hora que ele não volta mais. E aí às vezes a paciente se incomoda, ou às vezes a filha viu, ou a neta, e aí ele resolve levar no médico. Esse útero, ele já tem indicação de tirar. Isso aqui tem toda a mucosa exposta, né? Tem uma série de riscos, fora o ureter que aqui junto. Então, esse útero tem que tirar. Aqui em GO, a Maristela, que era urogineco que operava muito, mas vocês vão ver que existem classificações desses prolapsos. Tá? O prolapso uterino, ele tem com base no introito vaginal. Tá? Então, isso aqui é só para vocês saberem que tem. A gente não está operando, então não vai aparecer muito, mas quando voltar a operar, vai voltar a aparecer, porque o interior tem bastante ainda, eles acabam encaminhando, e geralmente encaminham numa situação onde está começando, aqui não chegou a esterilizar ainda, mas o 3 e o 4 já tem aqui já tem um pouco de esterilização, né? No 2, sim. O 1 é que está, o introito não está aqui. Então, a paciente bem encaminhada, né? Vai colher preventivo no posto, aí chega lá, a enfermeira vê que o colo está para fora, e aí tem que colher o preventivo mesmo assim, mas aí encaminha para a cirurgia. Então tinha uma cirurgia que você fazia antes, que você puxava o útero de volta, amarrava aqui no ligamento cardinal, ligamento de Beckenroll, mas dependendo da idade e se a paciente quer ter prole ou não, você tira o útero, né? Aqui, uma coisa que é importante também da sustentação,
é que aqui, por exemplo, não é útero, isso aqui é a parede vaginal anterior. Então vai passando a idade, a paciente teve parto, o diafragma ele é muscular, se não fizer musculatura, não fizer trabalhar o períneo, ele vai ficar flácido. E aí, para a paciente, por exemplo, para a mulher não perder xixi, a uretra tem uma configuração tipo de sifão. Então, isso daqui é usado desde a época dos romanos para fazer aqueduto. Você não tem refluxo no esquema desse daqui e não tem essa perda aqui urinária, porque você tem um sistema que não vai permitir em que o que está aqui na bexiga saia direto. Só que, com o passar do tempo, com a flacidez, esse sifão ele vai ficando cada vez mais reto. Ele vai perdendo essa configuração que ele tinha aqui. E aí, o líquido vai sair todo, né? Então, é comum o paciente com queixa de perda urinária. Às vezes, aos pequenos esforços, às vezes, a muito esforço, às vezes, sem esforço. Tá? É diferente da mulher que tá... A mulher tem 4 centímetros de uretra. Tá? O homem tem 18 a 20. Então, é comum a mulher que está com a bexiga cheia, se ela começar a rir, ela vai fazer xixi. Normal. Não é isso. É a paciente que vai levantar, vai subir a escada, ou faz algum esforço pequeno, perder. Aí não é para perder, com a bexiga não cheia. Aí você tem que fazer um exame, vai ter que fazer um exame urodinâmico, em que na grande maioria das vezes você tem perda da anatomia original. E aí tem que trabalhar a musculatura e às vezes fazer correção cirúrgica. Então, o mais comum é quando a gente tem essa flacidez na parede anterior e aí vai sair a bexiga. Mas a flacidez pode ser também da parede posterior. E aí vai sair o reto. Ou, às vezes, você tem a flacidez de ambas as paredes, numa paciente que já não tem mais útero, por exemplo, em que ela tem a cúpula vaginal, e aí vai sair tudo. Vai sair peritônio com alça intestinal, que é enterocele, né? Ou tem aquele caso que eu mostrei, em que cai tudo. Parede anterior, posterior, com o útero junto, que é o prolapso uterino. Tá? Então, isso não é incomum, gente. Cistocele é muito comum e prolapso também é muito comum. Êntero é mais comum em quem já tirou o útero e ficou só com a cúpula vaginal. O reto é menos comum, mas ele pode, às vezes, estar associado à cistocele. O sintoma mais comum da cistocele, perda urinária aos pequenos esforços. Por isso que, na hora de examinar a paciente, dentro daquela sistematização da HM, primeira coisa que tem que fazer na sistematização, já perguntei até em ósseos, o paciente tem que ir para o banheiro e esvaziar a bexiga. Por quê? Porque senão, na hora que ela vai fazer o valsalva, você pode tomar um jato de urina na cara. Tá? Mas mesmo ela esvaziando, se ela tiver uma cistocele, você vai conseguir ver bem e às vezes até uma perda residual ali. Tá? Então precisa, na inspeção dinâmica, você faz a estática do exame ginecológico, paciente de posição ginecológica. Aí você faz a dinâmica, que é o valsalva, e aí você vai olhar se tem algum prolapso igual esse daqui. Tá? O que eu faço normalmente, dependendo da idade, eu faço o exame de toque junto e peço para ela fazer o valsalva. Às vezes não sai, mas você sente tocar a bexiga na tua mão, já pode ter uma cistocele ali. Isso daqui essa cirurgia da foto aí é aquela sling que ele puxa o... Aqui, na verdade, pode ser várias. Mas, classicamente, na minha época, o que a gente fazia? A gente abria a mucosa anterior, que é o que foi feito aqui. Aqui você abre a mucosa anterior, e esse reparadorzinho, nossa, Sisyphus na minha época era a mão de um acadêmico aqui com 5 dedos e a mão aqui com 5 dedos, para poder cada ponto desse abrir. Então a gente abria a mucosa, chegava aqui próximo ao colo e fazia um ponto por dentro, aqui até... você fazia, mas não chegava na síntese pública, mas você subia o ponto aqui, subia aqui e puxava para poder tentar reparar isso daqui. Era a cirurgia de Kerry Kennedy. É uma cirurgia que não se faz muito hoje em dia, não tem muita indicação. Porque tanto o sling quanto o Kerry Kennedy, qual que é a função? O que você pretende com essas cirurgias? Você pretende recuperar isso aqui. Então você passa um ponto para tentar levantar. Então a Kerry Kennedy, ela não se faz muito mais, por quê? Porque não resolvia muito. O paciente saía já com sintoma na própria cirurgia. Cirurgia muito dolorosa, tecnicamente bonitinha de fazer,
Mas aí você pegava essa sobra de pele que tinha aqui, arrancava e dava uma estreitada no canal ainda, que não resolvia o problema da paciente com queixa de flacidez vaginal. Então, o sling, o que você faz? Você pode corrigir o excesso de pele também, mas esse ponto você vai passar por fora. É uma agulha grandona, uma baita de uma agulha com uma tela presa. Você passa a agulha por aqui, e a agulha sai aqui. Entra na pele aqui e sai aqui. Aí tira a agulha, vai ficar a tela aqui. Aí você corta a tela, essa tela vai provocar uma fibrose aqui, e essa fibrose vai trazer de volta essa anatomia aqui. Porque ela vai puxar por cima ali. Você vai passar ela por trás da uretra, mas entra pela pele aqui. Você perfura aqui e passa por aqui para poder passar aqui, ó, embaixo da uretra. E aí essa tela vai provocar uma cicatrização e uma retração. A hora que ela retrair, ela joga de volta essa uretra para essa posição aqui. Faria mais onde a parte de cima? Você não fixa em lugar nenhum. O sling? Em lugar nenhum, porque você, a hora que fura aqui, você tem a tela aqui, a tela sai daqui. Essa tela, você só dá uma esticadinha, uma puxada nela, ela é tipo uma gaze, é uma tela, parece uma gaze. O atrito já segura. O atrito já segura, exatamente. Entendi. E o processo inflamatório reacional que ela vai provocar fibrose vai levantar. Na minha época, a gente fazia uma outra, que é o burst, está voltando muito a fazer burst. O burst, você abre aqui, era uma cirurgia de abertura bem baixa, é mais baixo que a da cesárea. Aí você vai entrar, deixa eu ver se tem alguma imagem que dá para ver, para explicar o burst. O burst, vou tentar mostrar por aqui. Vou apagar isso aqui tudo. O burst foram as duas minhas primeiras cirurgias de R1. Na verdade, eu como R1 entrava só para abrir a parede, né? Era o piato que estava operando ainda, eu tremia. Você abre mais baixo e aí você vai dissecar aqui, ó. Você vai chegar nessa, você não vai entrar na cavidade. A cavidade está aqui. Você vai entrar por aqui, entre a bexiga e a sínfise púbica, tá? Nesse recesso aqui. E aí você vai vir aqui e vai passar pela uretra os pontinhos aqui e vai puxar e vai fixar aqui na sínfise púbica. Tá? Mais ou menos, assim, talvez um pouco mais difícil de entender, mas a ideia é, de novo, recuperar isso daqui. Como é que eu vou puxar essa uretra para cima? No burst, você vai vir sem abrir a cavidade abdominal, você abre a gordura, chega aqui no reto, você faz uma ressecção só do reto, não abre o peritônio. Aí vai descolando o peritônio, passa pela bexiga, chega aqui, passa o ponto pela uretra que está aqui e puxa para ela subir, para ela fixar na sínfise púbica. Uma cirurgia de recuperação super rápida, super boa. A paciente hoje não secciona mais o tendão do reto como na minha época, você devulsiona ele. Funciona super bem, principalmente para paciente em que a técnica do sling não dá. A obesidade é uma indicação boa para essa cirurgia. Tá? Mas a ideia de todas elas é essa, é recuperar essa daqui. Isso aqui eu achei no Instagram, esse daqui eu coloquei faz pouco tempo, sem a aula aqui, né? Mas olha só, uma mulher fez uma ressonância, uma tomo, né? Quando eu olhei assim, falei, cara, parecia um testículo de um cara, né? Mas não é. É um prolapso uterino tão importante em que a bexiga, onde é que está aqui? Acabou fazendo uma dilatação do ureter que está aqui, ó. Fez um hidroureter de cada lado. Ó, dilatou o ureter. Por quê? Porque o prolapso está fazendo compressão. E o ureter, ele vem e se fixa na parede posterior da bexiga. Só que ele está sendo puxado para baixo aqui. Então ele acotovelou dos dois lados e está fazendo um hidroureter. Com isso vai fazer uma hidronefrose se não tratar, né? Por isso que ela tem a indicação de estar fazendo a retirada do útero. Olha só aqui. Dá para ver certinho aqui o ureter e dá para ver o mioma para baixo com a bexiga para cima. Achei legal, achei no Instagram. Esse Radioped é bem legal, tem umas imagenzinhas bem interessantes para estar acompanhando aí. E aí o períneo, gente, para poder evitar toda essa flacidez e cair, às vezes tem que ser cirúrgico, porque o parto leva a lesão de toda a musculatura. E às vezes você pode, quando a paciente tem uma flacidez leve, tratar com fisioterapia.
E aí a fisioterapia tem duas formas. Tem o fortalecimento através de aparelho, tem uma área da fisioterapia que chama fisioterapia uroginecológica, e ela vai estimular, essa musculatura vai contrair, a musculatura contrai, às vezes incontinência urinária pequena resolve. Então, para paciente de incontinência urinária, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um exame que chama teste urodinâmico. No teste urodinâmico, vai se determinar se essa perda urinária dela é por cistocele ou se é por algum outro motivo. Às vezes, a paciente é muito ansiosa, o detrusor dela contrai demais. Então, o problema não é anatômico, é funcional. Tem que dar um medicamento para controlar o detrusor. Mas quando ele é anatômico, às vezes, e for leve, dá para tentar usar só fortalecimento. Existe o mesmo fortalecimento que são os exercícios de Kegel. Tá? O exercício de Kegel, o que é? A paciente tem pezinhos de tamanho diferente, o objetivo é conseguir colocar essa pecinha para dentro só com a contratilidade da musculatura. Existe uma erotização disso que é o pompoarismo, que nada mais é do que o Kegel. Então, o mais comum, cara, no YouTube tem um monte de vídeo. Tem uma mulher fumando cigarro, ela traga o cigarro pela vagina, joga a bolinha longe. Tá? Isso é possível pelo controle. Então, tem umas bolinhas em que ela coloca a primeira, e aí, fazendo o movimento com a musculatura, ela vai tentando puxar todas as outras bolinhas para dentro da vagina. Tá? Isso é um exercício de fortalecimento da musculatura perineal. Tá? O pompoarismo é um nome, um termo utilizado mais quando a gente discute isso do ponto de vista erótico sexual, que ele é mais voltado para a questão do prazer. Ele aumenta o prazer, ele melhora o orgasmo, porque o orgasmo é uma resposta orgânica ligada à contratilidade da musculatura, mas ele, no fundo é isso, é fortalecimento da musculatura do períneo, principalmente. Aí a sustentação, gente, do útero, eu tentei fazer uns desenhos, eu peguei esse vídeo e recortei um monte de desenho. O útero, tá, é uma pera de cabeça para baixo. O útero ele é amarrado na frente, ele é amarrado atrás, ele é amarrado dos lados. E depois ele tem um outro por cima que é para dar uma segurada maior. Então, elementos de sustentação do útero. A gente tem anterior, posterior, lateral e um por cima. Anterior, ligamento redondo. Tá? Eu estou partindo do princípio que eu não sei se vocês já tiveram, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida, mas qualquer coisa vocês param. Ligamento redondo. Naquelas imagens todas que eu mostrei lá do útero, a gente via sempre a trompa junto com uma outra estrutura. Aquela outra estrutura é o ligamento redondo. Ele forma esse pedículo. Só que ele vem, passa pelo canal inguinal e vai se fixar na pelve. Ele é o que dá a sustentação anterior para o útero. Inclusive, quando você vai fazer a esterectomia, você faz a ligadura toda do pedículo. Então você já faz aqui, já liga a trompa, que a trompa e o ovário ficam normalmente nessa esterectomia, mas você faz a ligadura aqui, você corta a trompa e corta o redondo. É fácil de identificar os dois, não dá para confundir, mas eu já tive um caso no hospital militar, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, que a mulher estava grávida e tinha feito laqueadura e pagou a laqueadura, inclusive. Quando a gente foi fazer a cesárea, a gente viu que o cara fez a ligadura no ligamento redondo. Tá? Foi meio estranho, eu nunca tinha visto isso. Até porque eu não tinha muito tempo de formado também. Mas nunca mais vi depois acontecer. Mas o cara ligou o redondo em vez de ligar as trompas aqui. Tá? Eles estão muito próximos, mas o ligamento redondo vem para frente. Tá? Então é ele que amarra o útero pela frente. Lateralmente, nós temos dois ligamentos. Tá? A impressão que tem, olhando assim, a grosso modo, é que a gente tem dois L's virados aqui, dos dois lados, tá? Sempre dos dois lados. A gente tem esse de baixo aqui, em que ele está praticamente fixo ao colo, aqui ao fundo da vagina, que são os ligamentos chamados ligamento cardinal. Tá? Então, lateral, a gente tem dois ligamentos. A gente tem o cardinal e a gente tem o paramétrio. Esse cardinal também é chamado de ligamento de McEnroe, que tem até a cirurgia de McEnroe, que eu falei, quando tinha prolapso,
puxava e dava uma ligada nesse ligamento. Hoje não se faz mais a cirurgia, mas às vezes você pode ouvir falar. Mas como não é para usar epônimo, o termo é esse, ligamento cardinal. Junto ao ligamento cardinal, a gente tem o paramétrio que eu já falei lá atrás. Então, o paramétrio é um ligamento super rígido e forte. Tá? Eu fiz um Lzinho aqui só para mostrar mais ou menos como é que ficam os dois na parede lateral do útero. O paramétrio, ele é grosso. Quando você corta, se a tesoura não estiver bem afiada, é até difícil de cortar. Tá? Então fica o paramétrio sobre o cardinal. E aí vem a primeira relação anatômica importante. Tá? A gente está falando de sustentação, mas tem uma coisa importantíssima que tem que saber. Duas coisas. Dentro do paramétrio passa a artéria uterina. Tá? Então, a artéria uterina vem, ela passa por dentro do paramétrio, já falei isso lá atrás outras vezes. Então, a gente vai fazer a ligadura para descolar aqui, tá? Para fazer a esterectomia. O cardinal, ele quase que se solta. Você pega, quando você liga o paramétrio, você liga junto o cardinal, eles estão colados. Você não separa os dois. Mas você vê a boquinha da artéria uterina certinho. É uma boquinha, é uma bocona. Se não liga direito, o sangue ele jorra no foco, no teto. Tá? Então, a artéria uterina passa dentro do paramétrio. E outra coisa importantíssima, gente. Entre o paramétrio e o cardinal passa o ureter. Então, a gente tem a artéria uterina passando dentro do paramétrio e a gente tem o ureter passando aqui a 2,5 cm do útero. Então, olha, por isso que tem aquela importância enorme na cirurgia e assusta muito o GO, porque você vai ter que seccionar aqui, vai ter que cortar para desconectar o paramétrio e ligar a artéria uterina. Se você tem um úterozinho desse tamanho bonitinho aqui, ótimo. Agora, se você tem útero com mioma todo aumentado, deformado, empurrando a pelve, você não vai estar bonitinho assim. Então, você vai ter que localizar bem essas estruturas, porque senão você vai ligar esse ureter aqui. Tá? E aí, se ligar o ureter, o que você vai fazer? Vai chamar o uro. Aí o uro vai fazer o quê? Se você seccionou o ureter, ou não, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar ali um duplo J, que é uma estrutura mais ou menos assim, de plástico, aqui dentro. Um ganchinho desse vai ficar aqui e o outro vai ficar lá para cima. E aí vai suturar. Vai pegar uma boquinha e vai fazer sutura na outra. O duplo J vai ficar aqui para quê? Para não colabar isso daí. Então, depois de uma semana, 10 dias, ele por vídeo, uretroscopia, vem aqui com a câmera, pega essa argolinha e puxa e tira por baixo aqui, beleza. Então, assim, não é grande problema ligar o ureter, desde que você perceba e chame o uro. Se você fizer a ligadura e não perceber, e amarrar, vai fazer o quê? Hidronefrose fodida. E dependendo do grau da hidronefrose, você pode até perder o rim. Ou você pode cortar e ficar aquela boca do ureter aberta vazando urina para a cavidade. Vai fazer uma baita de uma peritonite aí. Então, tem cirurgias difíceis, pelve congelada, endometriose, que pode dificultar muito. Você não pode errar na conduta. Pode ligar o ureter. Não é o ideal, mas não pode deixar de identificar e corrigir. Então, isso daqui é algo importantíssimo na ginecologia, essas relações anatômicas. Liga paramétrio, cardinal, artéria uterina e ureter, ok? Então, lateralmente, a gente tem esses dois. Posteriormente, a gente tem um ligamento que liga o útero até o sacro. Tá? São dois, um de cada lado, né? Ligamentos útero-sacrais. O ligamento útero-sacro direito e o ligamento útero-sacro esquerdo. Então, aqui, só para resumir antes de ir para o próximo, a gente tem anterior redondo, tá? Não está aparecendo aqui, laterais paramétrio cardinal, posterior útero-sacro. Tá? E aí, o ovário, tá? Faltou falar só para fechar o ovário. O ovário tem dois ligamentos, gente. Um é o próprio do ovário, ou útero ovariano, que liga o útero ovário, e tem o outro que suspende o ovário para cima, que é o suspensor do ovário. Tá? Ele fica quase que na vertical. O útero, o que tem a cavidade pélvica? Ela não é peritonizada. O peritônio acaba antes da pelve. Então, o peritônio, o que ele é? Ele é um celofane que reveste todos os órgãos ali. Então, a cavidade pélvica, ela não é peritonizada. Quando esse peritônio ele vem recobrindo, ele vem, passa por cima do útero, o útero está antiverso fletido, ele vai passar de novo pelo útero,
vai passar pela bexiga e vai vir para cá. Tá? Abre um buraquinho aqui, a trompa e o ovário estão na cavidade, o útero não. Esse peritônio que rebate sobre ele mesmo, ele vai formar um ligamento mais espesso, tá? Porque aqui eu estou olhando de lado, ó. Ele vai formar, tá vendo aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar. Então ele está aqui, ó, a bordinha está vindo, a bordinha vai juntar, o ovário e a trompa vão ficar dentro da cavidade, e aí vai se formar uma lâmina dupla em algumas áreas. Quando você olha de cima, você vê certinho essa lâmina dupla, o ovário dentro da cavidade abdominal, e lateralmente, aqui por cima do útero passa o peritônio, ele passa por trás, mas nessa região aqui elas se fundem e formam o que a gente chama de ligamento largo, tá? Então, essa fusão que vai fazer com que esse útero vai ajudar nessa sustentação lateral, porque vai fixar o útero na parede pélvica aqui, é chamada ligamento largo. O ligamento largo tem vários outros nomes. Ah, não está aqui. Deve estar no vídeo lá. Subnomes, tá? Que isso vai interessar para quem vai fazer cirurgia e ainda assim, olha lá. Então, ele normalmente é chamado de meso. Então, a gente tem aqui o meso-ovário, na porção mais próxima ao ovário, meso-salpíngeo. Esses mesos são, daqui do ovário, a gente chama, de uma maneira geral, há muito tempo de ligamento largo. Tá? Então, o ligamento largo é o que vai dar a sustentação lateral também. Na verdade, ele fica meio por cima, né? Para não confundir lateral com os cardinais aqui e o paramétrio, que estão aqui do lado. Então, aqui, ó, o paramétrio está aqui, cardinal está aqui, o redondo está aqui para frente, o uterossaco para trás, e meio por cima aqui, mas fixando na parede pélvica, a gente tem o ligamento largo. Então, a gente tem anterior, posterior, lateral e superior, estruturas de sustentação. Ligamento redondo, cardinal e paramétrio, útero sacro e ligamento largo por cima. De sustentação, ok? Mas agora os dois últimos itens para fechar, pelve. O assoalho pélvico. Tá? Então, aqueles ligamentos não deixam o útero e o ovário descer. Agora, o que segura lá embaixo, que está ligado com parte da clínica toda que eu falei até agora? Diafragma pélvico e diafragma urogenital. Assoalho pélvico é o diafragma pélvico. Tá? Se alguém falar que o assoalho pélvico é o diafragma pélvico mais urogenital, está errado. O fundo da bacia, quem fecha é o diafragma pélvico. E aí, gente, aquela bacia, tá, que eu falei que é uma bacia meio amassada, na verdade, ela amassa e ela fica meio assim, meio reta, dá uma entortada e fica assim. Então, a gente vai ter estruturas na parte posterior, que não nos interessa, que são que é o piriforme e o obturador. Tá? O que interessa para a gente é aqui embaixo o que vai fechar. Então, a gente tem aqui existem diferenças de escola. A escola americana tem uma diferença para a francesa que depois eu falo para vocês aqui. Mas, basicamente, o que a gente tem fechando esse fundo aqui, gente, são esses grupos musculares aqui, de um lado e de outro. Então, a gente tem um músculo aqui que sai da espinha isquiática, aquela mesma, tá? E vai até o cóccix. Tudo vai se fixar no cóccix. Então, usando aquela terminologia ortopédica, vai ser tudo alguma coisa coccígeo. Tá? Então, esse primeiro músculo aqui, que vai do isquio, da espinha isquiática, que é o isquio, até o cóccix, é chamado de músculo isquio-coccígeo. Tá? Ele é o primeiro músculo do diafragma pélvico. Ele é também chamado, alguns livros, usa só coccígeo. Vocês vão ver que tem alguns livros que falam só em músculo coccígeo. Quando falar em músculo coccígeo, é o isquio-coccígeo. Tá? Eu não gosto muito de usar ele só como coccígeo, porque eu acho que acaba confundindo, até porque o músculo tem duas inserções. Então, uma inserção dele é no isquio e outra no cóccix. Então, o primeiro músculo é isquio-coccígeo, que é esse daqui. E aí, a gente tem um grupo de músculos aqui, mais para frente. Antigamente, achava que era um músculo só, mas ele é um grupamento formado por vários músculos. Esses vários músculos que formam esse grupamento são os músculos elevadores do ânus. Tá?
Então, quem que forma o diafragma pélvico? Músculo isquiococcígeo e os músculos elevadores do ânus. Os músculos elevadores do ânus têm... Aí é que muda a escola. A gente vai usar essa que é do Moore, que está na referência de vocês, que são basicamente dois músculos. Um vai aqui do ilho até o cóccix, que é o maior, tá? Ele engloba tudo. Ele é mais posterior e ele vai todo do ilho até o cóccix, que é chamado de músculo iliococcígeo. E um pouco por cima dele, tem um que vai do pubis até o cóccix, que é menor, mas é mais anterior, que é o pubococcígeo. Então, o músculo pubococcígeo e iliococcígeo formam os músculos elevadores do ânus, que junto com o músculo isquiococcígeo forma o diafragma pélvico. O que vocês vão ver de diferente é que tem algumas escolas, principalmente o pessoal que faz cirurgia uroginecológica, esse pubococcígeo não é só pubococcígeo. Ele tem gente que divide em outros ramos. Aí tem o ramo pubo-uretral, ramo pubo-vaginal e ramo pubo-retal. Tá? Isso aí, quando vocês forem ler, se por acaso aparecer isso na leitura de vocês, é porque existe uma outra escola que faz uma divisão um pouco mais detalhada. Mas, para a gente, no geral, a grosso modo, a gente vai usar pubo e iliococcígeo como elevadores do ânus e o isquiococcígeo, ambos fazendo a composição do diafragma pélvico. Ok? Isso é o assoalho da pelve. Aquele fundo da bacia que eu mostrei lá atrás é formado por esses elementos aí. Ok, de pélvico. E para fechar, o diafragma urogenital. Quando a gente olha essa peça, a paciente naquela posição ginecológica, aí você tira a pele e a gordura, aparece isso daqui. Tá? Eu vou até voltar aqui depois, porque esse daqui que está aparecendo é o elevador do ânus, é o iliococcígeo. Mas o que vai interessar para a gente aqui foi tirado gordura, tirou pele e tirou tudo. Aí a gente vai ter, nessa estrutura mais externa, o que a gente chama de períneo. Tá? Então, isso daqui é o períneo, depois eu volto para a peça. Basicamente, essa imagem é aquela mesma da paciente em posição ginecológica. Vulva, tá com a perna para cá, monte pubiano aqui. Aí a gente dissecou tudo, apareceu isso daqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter um losango. Um losango é constituído por dois triângulos. Esses triângulos são chamados de trígonos. E aí a gente tem aqui esse trígono anterior, que é chamado de urogenital, e o trígono posterior, que é o retal. Tanto o diafragma, gente, como períneo, fala, puta, por que tem que saber tanto nome de músculo? É porque tem muita clínica. Todos os prolapsos, procedências, incontinências é por falha nessa musculatura. Por isso que GO tem que saber tanto isso daí. E vocês na GO também tem que saber, pelo menos, esses detalhes. Eu não estou nem aprofundando muito, mas isso daqui é o que vocês têm que ter. Teoricamente, isso daqui é discussão de saúde da mulher. Mas o que vocês têm que saber do diafragma, do períneo? Trígono urogenital, quem que constitui? A gente tem três músculos. A gente tem aqui o bulbo, o isquio cavernoso, tá? É o que está junto do isquio, bulbo esponjoso e transverso superficial do períneo. Tá? Então, esse triângulo, basicamente, é isso. Isquio cavernoso está aqui, transverso superficial do períneo e bulbo esponjoso. Tá? No homem, o bulbo esponjoso vai fazer parte, ele fixa as glândulas bulbo-uretrais e o corpo esponjoso. Então é até mais fácil de entender por quê? Porque ele envolve o bulbo do corpo esponjoso. E os corpos cavernosos, que no homem são dois, eles são fixados no isquio pelo músculo isquio cavernoso. Por isso que ele chama isquio cavernoso, porque ele fixa os corpos cavernosos que estão ligados à ereção no isquio. A fixação do corpo cavernoso no isquio é feita pelo músculo isquio cavernoso. Tá? E a fixação do bulbo do corpo esponjoso é feita pelo músculo bulbo esponjoso. Na mulher, ele é mais residual, porque o clitóris ele até tem um bulbozinho, ele tem ereção, mas ele não precisa de uma sustentação como tem
a necessidade dos corpos cavernosos, né? Tá? Mas, basicamente, o trígono urogenital é esse. E o trígono retal tem um músculo muito importante, que é o músculo, o esfíncter externo do ânus, tá? Que a gente sabe que num parto, às vezes, pode ter lesão, né? Lesão perineal, grau 1, 2, 3 e 4. Grau 3 tem lesão do músculo do esfíncter. E grau 4 tem lesão da mucosa retal. Grau 1 é só pele, grau 2 é pele gordo, tecido muscular subcutâneo. Grau 3 pega também o esfíncter, você vai ter que suturar, às vezes, um parto que correu para cá. E o 4 já tem lesão de mucosa do reto, aí já é outra história aí, tá? Mas, trígono retal, o que a gente tem é o esfíncter externo do ânus, tá? O restante está aparecendo aqui dos elevadores do ânus porque o diafragma está logo atrás, o diafragma pélvico, né? Mas de períneo é isso. Esses músculos estão todos ligados com uma série de incontinências e, como eu falei, no homem, na mulher, o isquio cavernoso está ligado à ereção do clitóris, no homem está ligado à ereção do pênis, por causa dos corpos cavernosos, o bulbo esponjoso também. Então, todos eles têm funções importantes, tanto na resposta sexual humana, quanto em todas aquelas incontinências. Mais da mulher do que no homem, né? O homem não tem tanta incontinência. O homem, o máximo que ele vai ter, aqui, que acontece muito, é que por fragilidade do anel inguinal, que não está aqui, está na outra aula aqui, ele pode ter, dentro do saco escrotal dele, presença de saco de peritônio com alça, que está vindo por fragilidade do anel inguinal aqui, tá? Mas é importante diferenciar diafragma pélvico de períneo, ou diafragma horizontal, que é o sinônimo dele também aí. Ok? Ok, doutor. Tentei fazer o máximo resumido possível. E é muito conteúdo de anatomia, mas é um conteúdo assim que é importante passar pela GO, revisando essa noção. Tá? Assim, eu estou falando em revisão porque, teoricamente, são pelo menos uma boa parte disso vocês já devem ter visto. Mas eu tento discutir algumas coisas que vão ser mais interessantes para aplicação clínica, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Mesmo vocês não tendo cirurgia no momento, e provavelmente não vai voltar letiva, mas são importantes do ponto de vista de aplicação. Tá? Tudo isso que eu tentei colocar é coisas que têm aplicação na vida clínica de vocês aí. Então, vocês vão estar ouvindo alguém falar de uma patologia, de um prolapso, de uma incontinência, tem que pensar especificamente nessas estruturas aí, que é o que mais vão ter. Mioma, a mesma coisa, a questão da embolização, que é uma coisa super moderna, mas que já tá acontecendo no nosso meio aí. Então, assim, eu tentei trazer ela, não aquela coisa descritiva que a anatomia aula não dá para ter, você tem que ler mesmo, pegar o sobota, pegar peça ou estudar, mas tentar aplicar para a clínica o máximo possível aí. Espero que tenha dado uma clareada aí naquilo que vocês já tinham trazido dos módulos concepção e saúde da mulher.